gente vai ver o VT na volta, tem drone do mercado. Ih, vocês estão no mercado, é, Vene? Olha, ele também tá com as coisinhas. Não é um mercado qualquer, não. Ele presta um dinheirinho aí. Cadê? É um O que mercado que é, caro, Vitor? hein? Tô precisando, mano. Aqui, É deixa eu mercado ver. caro. Ih, Pedro, hein? Tem gente de olho? Tem gente de olho. É preocupante? Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, como a imprensa carioca vem analisando as últimas informações vindas do Flamengo. O Mengão, que contratou Alexandro, já está no mercado, vai fechar em breve a contratação também do Alcaraz. O Plata também está bem encaminhado, ou seja, 3 contratações excelentes, fora o Michael, que já tinha sido contratado, chegou, jogou, marcou gol, aquela empolgação toda na excelente estreia do Michael, reestreia na verdade com a camisa rubro-negra. O Vene trouxe informações de bastidores porque o Flamengo recebeu uma proposta ali pro Pedro sair, mas uma proposta assim com valor bem abaixo daquilo que se espera, então já vou logo adiantar que não tem do que se preocupar. O que a gente sabe é que o Mengão tá indo no mercado, inclusive ali os antes, tem uma vascaína e também tem uma botafoguense, tem um vascaíno também, no caso a Fernanda e o Pedrosa, e eles puderam analisar a chegada dos novos reforços do Flamengo, excelentes contratações para brigar por tudo nessa segunda parte da temporada, que tem muito jogo decisivo. Inclusive amanhã o Flamengo enfrenta o Bahia jogando fora de casa pela Copa do Brasil, o jogo da volta no Rio, e depois já vai ter Peñarol pela Libertadores, tem Brasileirão contra o Corinthians, ou seja, tem uma sequência bem agitada aí pro Mengão, e é claro, esses reforços chegarão para ajudar demais, e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. Lembrando que deixaremos na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra, e pedimos que deixe o like e inscreva-se para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa. A Libertadores Foi. e quem tiver aqui. E outra, E a última derrota do Fortaleza no campeonato foi pro Vasco. Foi pro Vasco. eu vou chamar outra coisa agora. Tô me lembrando aqui. 2017? Lá vem. Que raiva que eu tenho. De Ah, quê, é? Tu cara? entrou Da Liqueta? na pré? Aham. Tu tirou quem? O Botafogo? Reclama com o Paulinho. Um abraço, Paulinho. Ai, meu Deus do céu. Ó, o Flamengo encara o Bahia amanhã no jogo de ida das quartas já da Copa do Brasil, minha gente. E pode ter novidade boa entre os titulares. A gente vai ver o VT na volta, tem drone do mercado. Ih, vocês estão no mercado, é, Vene? Olha, ele também tá com as Não é um coisinhas. mercado qualquer, não. Ele Presta um dinheirinho aí. Cadê? É O um que mercado que é, caro, Vitor? hein? Tô precisando, mano. Aqui, É deixa eu mercado ver. caro. Ih, Pedro, hein? Tem gente de olho? Tem gente de olho. É preocupante? Não fala agora. Fala do VT. Depois do susto, o técnico Tite já está treinando o elenco rubro-negro. O treinador se recuperou e tem a missão de organizar a equipe para a partida desta quarta contra o Bahia pela Copa do Brasil. E além dele, outros 2 apareceram no ninho do urubu. Pedro e Gabigol deram as caras no gramado. O camisa 9 já começou a fazer transição em campo, já Gabriel fez apenas trabalhos com os fisioterapeutas do Flamengo e a tendência é que só retorne em setembro. Arrascaeta segue fora dos treinos e longe de voltar ao time. E as contratações do Flamengo também andam aquecidas. O mais novo é o lateral esquerdo Alexandro, de 33 anos. O jogador assinou contrato até 2026. Ele surgiu para o futebol nas categorias de base do Atlético Paranaense. Na última temporada na Juventus, ele atuou mais como terceiro zagueiro. Foram 18 partidas, 9 delas como titular e 1 gol. E já é conhecido por Tite, que o tinha convocado para a seleção. Sem contar com Cebolinha, Gabigol, Pedro e Carlinhos, Tite tem à disposição Michael, que estreou marcando gol contra o Bragantino, e Luiz Araújo, que se destacaram no último jogo, podem ser promessa de gol contra o Bahia. O Flamengo já viaja logo mais para Salvador em busca de vencer mais uma etapa para avançar na Copa do Brasil. Olha aí, Vene. Vamos começar pelo Pedro? Não, vamos segurar a audiência. Vamos segurar a audiência, gente. João Caleb me ligou. Ah, não, tem que falar pro Pedro. Vai. Tem gente de olho no Pedro? Tem gente de olho no Nesse Pedro aqui? Nesse Pedro Não aí. é no Raul? Do Corinthians? Não. É nesse Pedro? No Pedro Raul, acho que ninguém tá de olho no Ó, momento. Vene. Ué? Vai, fala. Mas no Pedro tem gente de olho, e é o Nottingham Forest da Inglaterra, clube inglês, que o presidente estava aqui no Rio de Janeiro, porque, para quem não sabe, é o mesmo dono do Olympiacos. Ele veio ao Rio de Janeiro assistir a final do Mundial Sub-20, e durante essa passagem dele pela cidade maravilhosa, ele oficializou o interesse dele, que é antigo, no atacante Pedro, e fez uma proposta oficial, papel, documento timbrado, levado pelo empresário do jogador, que é o Juliano Bertolucci, ao Flamengo, de 20 milhões de euros.
Aí eu tenho certeza que você vai me perguntar se tem chance dele sair. Nesse valor... Benê, tem chance dele sair? Zero chance dele sair. Inclusive, o valor que eles vão aumentar para 25 milhões de euros também o Flamengo não vai fazer. Quanto que estavam dando no Wesley? No Wesley, 20 milhões a operação. Então não tem lógica, não faz né? sentido. Mas assim, Não eu tô entendo. desmerecendo o Wesley, mas a gente entende que o 9 é o supra-sumo do Só que futebol em valor, você né? tem que botar no papel por isso. também, por A idade exemplo, a também. idade. O Pedro, teoricamente, não é mais um jogador jovem. Ele tem 27 anos. De fato, tem uma idade avançada para ir para o futebol europeu nesse momento. Mas o Pedro é o jogador mais importante do setor ofensivo do Flamengo e um dos mais importantes nesse momento da temporada para o Flamengo. E é o seguinte, né? Essa é uma observação. Acho que pro Flamengo começar a pensar em alguma coisa, pro Flamengo assim, será que vende? Tem que ser pelo menos 35 a 40 milhões de euros pro Flamengo começar a ver se vale a pena vender o Pedro. Porque igual o Pedro já não tem. Camisa 9 para a seleção brasileira não tem igual o Pedro. Então, mas quarentinha, o Flamengo iniciar a conversa e pensar, peraí, vou pensar no assunto. Mas para vender é 50 milha. O Pedro é muito craque, tá louco. O setor ofensivo do Flamengo e um dos mais importantes nesse momento da temporada para o Flamengo. E o Flamengo é um clube acho que não precisa fazer dinheiro. Eu acho que essa proposta oficial, isso, para mim, é achismo. Também um pouquinho de informação. O que vai acontecer? O Flamengo vai acabar renovando o contrato do Pedro, porque o salário dele atualmente está defasado. Não só o dele, do Gerson também está defasado, do Pulgar também está defasado. Essas contratações que o Flamengo faz nessa janela de transferência, teoricamente força a diretoria a conversar com os jogadores que já estão no elenco se destacando e com salário né? defasado. Sim, no caso do Pedro, isso vai acontecer na minha opinião, porque o Pedro não é um jogador que vai forçar a saída, ele já teve essa oportunidade, inclusive levando soco na cara de preparador físico, e ele não forçou saída. Eu acho que no fim das contas o empresário vai conseguir uma renovação de contrato para ele ter um aumento salarial. Infelizmente, o mercado ainda não pensa que nem esse programa, que nós já determinamos aqui, nesse programa, nós três, que aqui um jogador de 36 anos não é velho. Concordo. Nós já botamos isso na nossa cabeça. Idade é cabeça. O Verratti tem 35. E mais do que isso, ontem no Plim, o pessoal, eu vi uma entrevista muito bacana até, o Verratti é um cara muito legal, muito humilde. E aí, eu acho que foi o Roger que falou, não sei se foi o Roger, alguém lá daquele programa que é bem bacana, né? Do negócio de leiragem lá. É o Caio que tava com ele. É, aí alguém falou, apesar da idade avançada, ele... Não é tão avançado assim. E é verdade, eu acho que o goleiro e o 9, não o 7 ou o 9, o cara lá da frente, né? Eles não têm negócio de idade. Ainda mais na experiência do camisa 9. Tudo bem que a gente pensa no 9 da década de 90, aquele cara menos articulado. Mas olha esse 9, que é o 9 mais moderno que tem hoje no Brasil, é o Pedro. Ele tem todas as características do antigo camisa 9, um pivô, uma qualidade, um giro para bater mesmo de costas pro gol, tudo. E uma mobilidade de sair da área. Ele é o moderno, ele é a primeira geração safra aí do 9 moderno. E tá voando o Pedro, ô Pedrosa. E vejo o Pedro voar, mas aí quantos anos o Pedro voa? No mínimo 7, 8 anos. No mínimo. Se ele tem 27, vamos botar aí numa margem que ele vai até 36, 35. Então tá novo, gente. gente. Claro que a gente tem que pensar que o futebol brasileiro não é a Premier League. Perfeito. Na Premier League, eu acho que essa curta, essa duração que a gente tá falando, ela é menor. Mas o Pedro tem muita qualidade. Inclusive, eu encaro como uma boa proposta, tá? 20 milhões de euros para um jogador de 27 anos é uma boa proposta. Gente, é uma boa proposta. Agora, o Flamengo, vale a pena vender o Pedro? Jamais. É porque tem um ganho técnico, né? O Flamengo pensa no ganho técnico. Isso é muito importante ressaltar. O Flamengo não é um clube que precisa vender. Há muito tempo o Flamengo pensa na parte esportiva, né? Não é um clube que precisa vender. No caso do Fabrício Bruno, que iria vender porque a proposta era muito boa. No caso do Wesley, porque a proposta era muito boa. Nesse caso, eu também considero a proposta muito boa. Mas vamos lá, com 20 milhões de euros você vai contratar um centroavante que vai se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, que vai cair nas graças da torcida, que vai ser tratado como ídolo, como o Pedro é tratado como ídolo, embora eu acho que ele poderia ser mais valorizado pela torcida do Flamengo. Não faz o menor sentido o Flamengo fazer Mas esse é movimento. Difícil é achar um jogador como o Pedro. É isso. O problema não é nem o valor. O Botafogo não pagou 20 milhões de euros no Luiz Henrique. Mas a não é questão é centroavante. achar o Pedro. Mas diz pra achar mim um Pedro aí, que é difícil. vamos supor que saia. Quem bota? O quê? Vamos vai ter que dizer contratar. que tem janela aberta. Vamos fingir que... Tô dando essa possibilidade. Porque a janela tá quase fechando. Mas vamos fingir que a janela tá, escancarada. Quem vem pro lugar do difícil, Pedro? muito difícil. Não tem. Não tem, na minha opinião, Vai não ter tem. que ir na Europa tentar contratar um atacante do nível do Pedro, assim, e é muito complicado, é muito difícil. O Pedro hoje é o melhor centroavante do Brasil
E aí o Flamengo teria que ir para um nome talvez conhecidaço, assim, tipo um Lukaku da vida, Sim. um jogador desse nível. Porque aqui no Brasil não tem igual o Pedro. O Vene Casagrande não parou por aí, tem mais negócio de mercado da bola, Tem, mas drone. nesse caso chegando, né? Assim, o próximo jogador a ser anunciado, eu arrisco a dizer que é o Carlos Alcaraz. Inclusive, enquanto a gente faz o programa aqui, ele já iniciou os exames médicos lá na Inglaterra para poder assinar com o Flamengo. Os dirigentes do Flamengo, Bruno Spindler e Marcos Braz, se estão em Portugal ainda, eles vão em breve para Londres para se encontrar com o jogador e acertar a contratação desse atleta em definitivo. Cerca de 20 milhões de euros. O Vitor Hugo vai ser, sim, envolvido na negociação. Vai ser, estava em dúvida Ele ontem, vai que ser você falou, emprestado né? a esse clube inglês, que vai botá-lo num clube da Turquia, que faz parte do mesmo grupo. E o empréstimo do Vitor Hugo terá uma opção de compra de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Eu, particularmente, acho que é um movimento muito interessante do Flamengo. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas estava pensando no Claudinho. Beleza, eu vou ser sincero, eu também preferiria o Claudinho, tá? Se eu pudesse escolher, eu preferiria o Claudinho. Mas se você parar e analisar, o Flamengo está comprando um jogador de 21 anos que estava na Europa, ou seja, ele tem status de jogador europeu, ele foi contratado pelo Southampton, junto ao Racing. Na época o Flamengo já havia tentado a contratação dele, um jogador que tem muito potencial, pode fazer várias funções no meio de campo, quem sabe fazer até a função do Arrascaeta na ausência do Arrascaeta, um jogador que tem poder de revenda. Se ele se destacar aqui, o Flamengo pode vendê-lo novamente aí no futuro e ainda ganhar uma grana com ele. Então eu acho que é um movimento muito interessante da diretoria do Flamengo. Claro, é uma aposta, a verdade é essa. Pode não dar certo? Claro que pode não dar certo. Mas se a gente parar e analisar todo o contexto da situação, a chance é grande de dar certo com a camisa do Flamengo. Mas em breve o Flamengo vai anunciar. E um outro jogador, o Gonzalo Plata, mas esse caso aí é um caso mais complicado porque está se tratando de um clube do mundo árabe. E eles a todo momento mudam a negociação, mudam uma cláusula. Que loucura, né? É igual a Rússia lá, o Zenit. Então, assim, o Flamengo tem mais cautela nesse assunto. Mas no caso do Carlos Alcaraz, até exame já iniciou, então é em breve o anúncio. Pô, só acredito se for o Vene Casagrande. Põe aí o meu fogão, iniciou a preparação. Quando o Vene fala, né, o Vene... Fabrício Romano aí do Flamengo, né? Toda vez que o Fabrício Romano fala, quase certeza que vai acontecer. O Vene é a mesma coisa, né? Quando ele traz informações ali, você pode acreditar naquilo que ele está falando, que é muito bem apurado. Então, se o Vene falou, se ele trouxe as informações, certamente você pode confiar. Não tem ninguém melhor do que o Vene para trazer notícias sobre o nosso Mengão. O Alcaraz ali, um jogador que eu não conheço particularmente, não conheço muito. Vi alguns vídeos dele, algumas análises ali sobre o futebol que ele pratica, mas não conheço. Tomara que seja um excelente jogador, esperamos que possa vir aí para ajudar bastante o Mengão, que tá precisando, né? É difícil ter um 10 armador ali. O Arrascaeta faz essa função, quando ele não tá, o De La Cruz faz, só que o De La Cruz às vezes não consegue fazer tão bem essa função, né? Apesar de ser um excelente jogador. Então ter um cara que vai fazer essa função, acho que ajuda demais o Flamengo, que nem sequer mais fala sobre o Oscar, que ainda tá lá pela China e deve demorar um pouco para retornar ao Brasil. Essas são as últimas informações e aí você tá contente com o pacotão de reforços do Flamengo. Michael foi contratado, Alexandre foi contratado, Alcaraz está nos últimos passos já para ser anunciado e o Plata, que tá um pouquinho mais difícil, mas se o Flamengo ali ajustar os acordos, deve anunciar também o Gonzalo Plata para ser o novo reforço do Mengão, que foi na janela. E ó, posso falar, muito boa a janela do Flamengo, em especial ali pelo Michael, que chegou pronto para suprir a necessidade daquela ponta esquerda, e também do Alexandre, né, que é um jogador veterano com muita experiência, apesar de ter apenas 33 anos de idade. É um cara que rodou muito tempo durante ali na Europa e a gente sabe que pode contar bastante com ele para ajudar, principalmente na parte de recomposição da equipe do Flamengo. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!